então, eu acho que eu vou dar entrar aqui no assunto, né, proposto para esse papo. É claro que o nosso tempo aqui não é muito longo, porque a ideia é só a gente conversar sobre pequenos temas, como se fossem algumas pinças que a gente faz sobre algumas questões, né? E a ideia é falar disso relacionado ao teste também, a bateria rotas de atenção, né? Bom, gente, então, eu coloquei como título, acho que nem é uma palavra correta, porque quando eu coloquei o efeito da motivação no desempenho em testes, né, psicológicos, eu não estava me referindo especificamente a um efeito medido de forma psicométrica, né? Mas era muito mais a gente discutir, né, algumas questões, como, por exemplo, questões que aparecem quando eu estou apresentando, né, os testes em eventos. Normalmente vem algumas perguntas, e essas perguntas eu queria compartilhar com vocês para a gente pensar, né, qual que é um entendimento comum que a gente pode ter disso? E uma resposta psicométrica para isso. Até porque a gente também pode realizar estudos, né? E procura apresentar no manual uma quantidade de estudos, como, por exemplo, no caso de itens, DIF, que é verificar o funcionamento ali diferencial do item em situações diferentes, condições diferentes, populações diferentes. No entanto, não é esse muito o meu objetivo aqui, não. É mais também falar de uma forma mais da prática. Então, eu coloquei algumas questões aqui, né? Estaria o desempenho de um respondente na testagem afetada pelas características dos estímulos dos testes? Então, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Você pensasse sobre isso aí também, né? Será que um sujeito, um respondente, né, pode ter o seu desempenho talvez melhorado ou prejudicado em razão do tipo de estímulo, da aparência, né, da validade até de face desse instrumento, da forma como esse instrumento é apresentado, né? Então, são alguns questionamentos. Então, vou continuar com alguns questionamentos ainda aqui, né? Testes com estímulos de contextos diferentes ou de faixas etárias diferentes, né, distintas, podem interferir na forma como o respondente se envolve com a tarefa que é proposta por aquela medida, né? Esse é um outro questionamento, né? Eu atuo também na área de orientação profissional, né, na orientação de carreira, e com adolescentes, por exemplo, este é um ponto importante, né? Vou trazer esse exemplo, que é, se você usa com um adolescente, por exemplo, um teste que tenha estímulos muito infantilizados ou itens, né, com frases que são frases muito infantis para aquele sujeito que responde, será que ele não pode se sentir mais desmotivado ou pouco interessado em responder aquela tarefa, né? Então, eu tive uma experiência com adolescentes de quando, mesmo que lá no manual do instrumento dizia que aquela medida era para uma população de 10 a 16 anos, o item, eu me lembro de um item de neuroticismo que era assim: empurro o meu colega na fila da escola, né? E ao invés de uma escala Likert, é uma escala de personalidade com resposta sim ou não, né? Então, empurro o meu colega na fila da escola, mesmo que o teste estava descrito que ele era para uma população até 16 anos de idade, eu percebi, por exemplo, pelo interesse ali do adolescente, que, por exemplo, ele depois até questionou, falou, mas que coisa de criança, né, empurrar o amigo na fila da escola, né? Então, quer dizer, ainda que ele estava a idade contida no manual, aquela frase era uma frase que para ele, né, parecia uma frase infantilizada. Então, eu fiquei na dúvida
se aquele resultado do teste realmente expressava a característica daquele adolescente ou se tinha sofrido ali a interferência dele ter se sentido desmotivado, né? Um outro exemplo que também acontece na técnica de aplicação, por exemplo, do HTP. Eu já notei que com alguns respondentes, quando você vai aplicar a técnica do HTP, para recordar, né, a técnica de fazer um desenho de uma casa, uma árvore, uma pessoa, é muito prudente, nas instruções, a gente colaborar ao dizer que trata-se de uma técnica, que aquilo não é um simples fazer um desenho, mas que trata-se de uma medida psicológica. Porque, certamente, se o sujeito talvez desqualifica aquela técnica, pode ser que ele não projete ou não expresse ali também as suas características, talvez mais legítimas, em razão dele talvez não entender a técnica, desqualificar. Claro que eu também levanto a reflexão de que aqui, o fato dele se colocar a técnica como algo desqualificada da parte dele, pode ser algo que fala um pouco dele também, mas não é isso que a medida está investigando, né? É importante, então, pensando nessa questão, que a escolha do instrumento, os estímulos, a tarefa, o tipo de tarefa, a validade de face esteja adequada para aquele sujeito, para a faixa etária, para aquele contexto, né? Nesse sentido também, medidas que usam estímulos não verbais e estímulos menos estruturados, mais abstratos, também podem contribuir, né? Agora, é claro que num exemplo de uma escala de personalidade, aí a gente depende muito mais de adaptar o item para uma linguagem de acordo com realmente aquilo que a criança está vivendo naquele momento, né? Eu já ouvi até uma aluna comentar uma vez sobre esse mesmo ferramenta, que se você for aplicar isso num jovem de 15 anos que mora numa comunidade e que é exposto à violência e muitas vezes está sendo atendido num CAPS AD e que tem, muitas vezes, já de uso de substância, quer dizer, perguntar para ele se ele empurra o colega na fila da escola pode ser algo que não fala sobre o contexto dele, né? E ainda nessa tela, uma outra questão que sempre vem também é uma pergunta assim, Ivan, com quanto tempo a gente pode aplicar o mesmo teste de novo, né? Porque uma outra questão também associada ao desempenho do teste é o risco desse sujeito estar exposto exageradamente àquela mesma medida, aquele mesmo conjunto de estímulos, né? Então, quando a pessoa me pergunta, por exemplo, sobre teste e reteste, eu sempre falo da importância da gente ter medidas variadas sobre o mesmo fenômeno. Isso só contribui para o desenvolvimento científico, porque a pessoa ela pode, mesmo que ela tenha que fazer uma avaliação de reteste num curto período de tempo, ela tem uma outra medida que avalia um construto próximo, similar. Então, ela pode usar uma ferramenta como teste, a outra como reteste, né? Mas se alguém ficou curioso também, no manual dos testes, em geral, tem estudos de teste e reteste que vão mostrar sobre um período de tempo onde os sujeitos poderiam ser considerados, né? Em teste de desempenho cognitivo, é claro que a gente tem que ler o que está escrito no manual de cada teste, mas a partir de 3 semanas, certamente o sujeito já talvez não recorde mais o mesmo estímulo que ele já viu anteriormente, né? Então, um prazo de 3 semanas ou mais pode ser importante no caso de usar a mesma medida como teste-reteste. Mas o melhor mesmo é olhar como está escrito no manual, porque lá vai estar a resposta para cada teste diferente, né? Como que ele deve fazer isso. E um terceiro ponto também aqui, que eu gostaria de falar também, antes de eu apresentar para vocês uma medida que é a bateria rotas de atenção, bem rapidamente para vocês, mas
A gente também fala muito sobre a questão da tecnologia, né, para apresentação dos estímulos em teste. Seria uma solução? Então, será que se nós usássemos exclusivamente a tecnologia, e a tecnologia é a única forma, então, da gente poder trazer estímulos mais modernos, né? Eu acho que a tecnologia certamente é uma boa solução, porque ela permite que a gente possa fazer, por exemplo, aplicação de testagem computadorizada, usando testes adaptativos, né? Testes que apresentam determinados estímulos para algumas pessoas e outros estímulos para outras, de acordo com o grau de habilidade, aquilo que o sujeito vai apresentando ao longo do teste. Mas, gente, tem particularmente uma crítica que não adianta a gente usar a tecnologia só simplesmente como uma transformação do papel para o informatizado, né? Se a gente continuar usando figuras ultrapassadas, figuras antigas, estímulos que são usados há mais de quase 100 anos, né? Então, eu acho que a gente pode usar da tecnologia, mas de forma que ela traga mesmo uma evolução para a utilização do teste, não só simplesmente que ela seja uma reprodução do formato em papel, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. E aí eu encontrei um artigo que eu falei, queria trazer alguma coisa também diferente aqui para os colegas para apresentar também alguma informação nova, né? Eu não sabia se eu ia ter a presença aqui de tantos colegas aqui queridos, então eu falei assim, bom, mesmo que seja para eu, Irene e algumas pessoas aqui, vamos aprender alguma coisa, porque eles já conhecem a bateria rotas de atenção, né? E aí eu encontrei esse artigo aqui, Miller e Barr, e que eles falam sobre algumas crises, né, dos testes, do uso da tecnologia nos testes, né, psicológicos e, sobretudo, neuropsicológicos, na verdade. E o artigo, ele conta, por exemplo, que na escala Wechsler, no VAIS-4, a gente encontra algumas imagens que são imagens adaptadas lá do teste ARM-Beta, construído lá no final de 1880, lá, enfim, na Primeira Guerra Mundial. Então, quer dizer, né, mais de 100 anos passaram e a gente continua usando algumas imagens e estímulos, né, que são muito antigos, né? Outra questão também, que eu trouxe também, que fala nesse artigo, é o exemplo do teste de aprendizagem verbal auditiva de Rey, né? Então, a gente usa a mesma lista, né, de palavras para serem memorizadas, a mesma lista que é desde a construção da ferramenta, né? Gente, não é uma crítica em si as ferramentas, porque elas trazem estudos que comprovam que elas demonstram ainda resultados adequados para a mensuração do fenômeno. Não é essa a minha crítica. A minha crítica é só para a gente pensar que a gente está há mais de 120 anos, né, usando ainda. Então, o quanto que a gente precisa também evoluir, né? Me lembro de alguns instrumentos que trabalham com figuras de imagem, de profissão. Então, será que, né, nós não temos profissões mais atuais que deveriam ser contempladas nas imagens dos testes de profissão mais atuais? Então, eu acho que são algumas reflexões, né, que motivaram para que Roberto Nelimar, eu, Luiz Anunciação, Igu, Irene e tantos colegas pensássemos em como que a gente poderia desenvolver medidas, então, que fossem mais atualizadas e que trouxessem elementos que contribuíssem para uma avaliação psicológica também atualizada e moderna, né? Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, tomara que não, mas está passando o carro da coxinha aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, desculpa, eu moro em casa agora. Não estou ouvindo, não, Ivan. Ai, que bom, porque eu estou querendo ouvir o carro, eu estou pensando no carro da coxinha aqui. Acho que eu não jantei ainda. Tá bom, que bom que vocês não estão ouvindo aí, então. Vamos lá. Eu estou dando risada do carro da coxinha. Então, gente, quando a gente pensou em desenvolver a medida, nós pensamos assim, olha, será que a gente não poderia trazer estímulos da atualidade
Porque na bateria rotas, vocês vão verificar símbolos. Claro que a gente vai encontrar símbolos abstratos na rota, mas a gente vai também encontrar símbolos que muitos deles são símbolos do nosso dia a dia. Hoje, o tempo todo você olha para o seu celular e você vê o símbolo do Wi-Fi, que é um símbolo pequeno e que é importante para saber se você está conectado ou não. Quando você está dirigindo um veículo automotor, se você estiver com o freio de mão do carro, por exemplo, puxado, vai aparecer um símbolo específico do freio de mão no seu painel. Então, a gente pensou como nós poderíamos utilizar, claro, de estímulos abstratos, mas também de estímulos que são atualizados e estão no cotidiano, no painel do celular, no painel do tablet, do carro, no computador, né? Eu estou falando com vocês e estou olhando aqui para ver o meu nível de bateria do celular, né? Então, são estímulos que estão presentes no dia a dia. Quando a gente pensou em colocar também as rotas, e não é à toa que chama bateria rotas, né? Porque esse fundo, que a gente chama de rota, ao longo do caminho em zigue-zague, ele contribui para que o respondente mais intuitivamente não se perca ao responder a rota. Porque a gente ouvia de profissionais que atuam com testagens que, por exemplo, às vezes perdem o protocolo, porque ainda que eles deem a instrução, no treino o cliente faz adequadamente, mas na hora de responder ele se perde. Então, a gente já pensou também, né, na rota ao fundo, como uma forma de ajudar, então, a que essa aplicação fosse feita de forma adequada, né? A gente também sempre teve muito cuidado de trazer uma atividade de treino antes dos testes, né, da execução da tarefa. Porque é nesse momento, o momento onde o psicólogo pode tirar dúvidas, fazer mesmo com o cliente para que ele entenda a tarefa que vai ser realizada com ele, né? E, ao mesmo tempo, sem expor exageradamente a tarefa que vai ser realizada posteriormente, né? Então, tem um treino como uma forma de preparar e diminuir possibilidades do sujeito responder de forma errada durante a atividade, né? Bom, gente, então, isso foi o que motivou, né, a mim e aos colegas a desenvolver uma medida nova que, então, pudesse contribuir para toda essas dificuldades, esses questionamentos que eu trouxe para vocês. É claro que alguns dos questionamentos não foram respondidos na bateria rotas e nem no Memorê, até porque alguns questionamentos que eu trouxe lá iniciais, eles são para outros tipos de testes também, né? Mas a gente procurou fazer isso. E é claro, a bateria rotas de atenção, ela é aprovada, conforme o Roberto já comentou aqui, né? Nossas medidas pelo SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Além disso, a gente costuma também submeter artigos para revistas, né? Nós já temos um artigo do Memorê, um artigo de policiais, Roberto também tem feito estudos para que a gente possa publicar em outras revistas também, para que a gente possa cada vez mais mostrar a cientificidade dessa ferramenta, né? Ela foi desenvolvida a partir de 18 anos e para ensino fundamental, superior, médio e superior. Tem uma aplicação de 2 minutos para cada uma das rotas, né? Essa escolha também dos 2 minutos na hora da construção das medidas, é claro que ela teve uma questão também de verificar se as pessoas conseguiam atingir um mínimo de quantidade para verificar ali a questão da atenção concentrada, dividida e alternada, mas também a gente pensou nessas medidas terem um tempo comum entre elas, para que qualitativamente também o psicólogo possa também verificar e comparar ali só de olhar para o protocolo, uma qualidade assim da produção, né? Se ele produziu mais na bateria rotas, concentrada, ou dividida, ou alternada, de forma quase que já visual mesmo, né? Não pensando nessa interpretação qualitativa
da proposta na fórmula, tá? Bom, gente, então, para terminar aqui o meu papo, né? Eu me alonguei um pouquinho aqui do tempo proposto, mas eu acho que a ideia era mostrar um pouquinho para vocês a bateria. Ela é uma bateria que avalia a tensão concentrada, dividida e alternada. Pode ser usada em alguns contextos, né? No contexto clínico, no contexto organizacional, na avaliação, na perícia e na avaliação compulsória, porte de arma, espaços confinados, NR em geral, enfim, em processos de perícia e avaliação compulsória que exija a avaliação da atenção, no contexto escolar, para verificar déficit atencional e no contexto do trânsito também. Especificamente no contexto do trânsito, a bateria Rotas tem uma vantagem que ela tem tabelas específicas para motoristas que estão para tirar CNH da primeira habilitação, outras tabelas para renovação, mudança de categoria e também para profissionais do trânsito, né? Bom, gente, eu vou ficar por aqui, tá? Esse é o nosso papo de hoje. Como eu não consigo ver o bate-papo, eu vou, se alguém tiver alguma pergunta aí no chat, ou se quiser abrir o microfone e fazer, e depois, em seguida, a gente faz um sorteio aqui, tá bom? Conforme combinado para vocês. Eu só queria complementar uma coisa. Posso falar agora? Por favor, minha querida. Porque eu recebi um telefonema ontem de uma colega de Grande Monte, Natal, né? Ela falou: Marisa, eu estou trabalhando já com rota, estou adorando, mesmo porque não tem ainda na internet, e a autoescola está treinando os candidatos com os outros testes, eles chegam aqui, vê esse teste diferente, então, para ela está sendo ótimo, né? Então, um teste que não está na internet, com fé em Deus, não vai para as redes. E o que ela falou foi isso: está adorando, os candidatos chegam lá esperando outro teste, quando depara justamente com rota. Marise, muito legal isso que você está trazendo, porque esse eu acho que é um verdadeiro motivo, né, para a gente usar testes novos. Se a gente tem um conjunto maior de testes, a gente pode variar. E aí não dá para a pessoa ficar treinada em todos, né? Então. Acho que o Ivan travou. Roberto, Marise, é uma ideia muito grande do Roberto, né? Caiu, Ivan. Sim. Voltou. Eu voltei com uma outra tela, vocês estão vendo? Eu sou 2 Ivan. Agora, não bastava um. Um já dá trabalho, né? Mas é isso. Obrigado, Marise. Acho que esse é um ponto muito importante. Mais alguém quer colocar uma observação, alguma coisa? Não, você caiu enquanto falava, Ivan, da quantidade, da maior quantidade de testes para que haja uma rotatividade no uso deles, né? É uma ideia aí que o Roberto também desenvolve junto com o grupo. E se quiser dar uma palavrinha só, Roberto, acho que é bem o que o Ivan falou, né? Uhum. Então, eu acho que são duas coisas importantes que o Ivan falou. Primeiro, é importante que todos saibam que o estímulo Rotas é um estímulo original, né, criado pelo Ivan. É um estímulo bastante original, muito apropriado pela questão do manuseio psicomotor do estímulo, né? É muito interessante como se apropriou esse estímulo, e a resposta dos usuários tem sido muito boa, porque os testes de atenção tinham aquele problema motor de quando você terminava, ia para um outro lado, né? E o Rotas, ele encaminha mesmo um processo psicomotor de uma forma mais organizada. Então, as pessoas estão gostando mais, especialmente para a população em geral. Facilitou muito o uso do estímulo para capturar a atenção. É um teste de 2 minutos, também é um teste de rápida apreensão. Mas além da bateria Rotas, que eu acho que é bastante inovadora e, de certa maneira, atualiza os testes de atenção nesta seara, né? Porque a gente já vem há algum tempo sem uma renovação de novos materiais, e eu acho que é um projeto acertado, aí, tanto dos pesquisadores quanto a Danila, para ter novos materiais
E primeiro, eu acho que a questão do estímulo foi assim capital. Assim, os usuários identificaram, facilitou bastante. O relato tem sido muito bom, indicando que a sua usabilidade, que é uma característica técnica, às vezes a gente fala muito em validade, precisão, claro, mas a usabilidade é muito importante, né, do uso profissional. E a segunda coisa importante é que a bateria rota, assim como todos os testes foram criados agora com a Nila, eles têm alta capacidade teórica e psicométrica. Ele tem o que tem de mais moderno em termos de análise de dados. Tá? Então, ele vem atualizadíssimo para o mercado. Então, acho que essa é uma segunda questão muito importante. Né? Ele vem bastante atualizado, com alto grau de usabilidade e já com interface via web, de correção, apuração. Então, ele realmente veio para inovar o mercado com material com alta qualidade técnica, né? Na pesquisa, são milhares de pessoas, né, investigados, então, realmente, em vários estados do Brasil, e um apoio aí agora via web de correção, com interpretação, com base neurológica, cada vez mais avançando. Inclusive, eles vão ficar melhores, porque a gente está continuando os estudos. Agora a gente está com estudo de porte de arma, encerramos a primeira etapa, né, Ivan Ingo, lá com... Encerramos a primeira etapa, agora vamos passar pelo treinamento, depois vem o pós-porte de arma, o treinamento, para fazer as comparações, estudos clínicos e tal. Então, tem novidades daqui a pouco, o manual vai ficar mais robusto ainda, ele vai ser mais atualizado, e eu volto a dizer, a gente tem várias vantagens, eu acho, com o uso desse material. Tanto a bateria rotas, tríplice, com medida geral, acompanhada, né, as tabelas de referência, quanto o Memorê, quanto o MIG-28 que vem aí, que é a nova tarefa cognitiva, com grande força também psicométrica, tem as melhores análises psicométricas que se pode fazer hoje, tá? Só não tem machine learning ainda, mas vai chegar lá. Tá? Vocês viram que o Roberto falou ainda, né? Na frase dele, ainda. Daqui a pouco a gente vai ter machine learning, então essa é a grande novidade, eu acho que muito bom. Quem está utilizando o material está vendo que o material tem qualidade, está bem organizado, tem correção web, o Memorê inova mais ainda, né, com a correção completamente via celular, né, então, realmente, a questão da usabilidade foi muito bem tratada, né, está sendo muito bem tratada pela Nila, e o material, realmente, eu não tenho dúvida que trouxe um diferencial para uso entre os psicólogos. E a tendência é ele cada vez mais avançar, ter estudos mais sofisticados, né? Novas baterias, novas tabelas normativas, isso vai ampliar muito o uso do profissional. Tem pessoas que pensam que a bateria ROTS é só usada para trânsito, na verdade é um dos usos, né, Ivan, da bateria, é porque ele fica famoso, né, porque o trânsito usa muito bateria de atenção, por isso que ele fica muito famoso na área de trânsito. Muito vinculado ao trânsito em razão disso. Mas ele tem uma usabilidade grande. Então, mas era isso o recado aí, só para ampliar aí essa discussão aí que o Ivan trouxe. Muito bom, Roberto. Muito obrigado por essa... Obrigado. Muito legal. A Marise fez a pergunta aqui também no chat, que eu acho que é legal. Então, a gente pode retestar o mesmo teste, né? A gente tem que entender algumas questões. Se o seu reteste ele é num prazo curto de tempo, você vai precisar usar uma medida diferente que avalie o mesmo fenômeno, porque num curto espaço de tempo, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, talvez você ainda possa sofrer ainda um efeito, o respondente ter um efeito ainda de aprendizagem, né? Ainda que num teste de desempenho com uma bateria ROTS de atenção, é muito improvável que a pessoa decore a sequência dos estímulos, né? Então, é pouco provável, mas por precaução, sugere-se que, se for com um intervalo curto, você use medidas diferentes que avaliam o mesmo fenômeno. A partir de um tempo maior, de mais de um mês, assim, aí você pode usar a mesma ferramenta, eu acho que sem problema algum. Quer completar, Roberto? O que você pensa? Não, eu estou vendo aqui nos nossos participantes que está o Pedro é construtor de teste também, né? Isso é bacana, o pessoal está aqui participando, gente que entende de material, né? Estou vendo outras pessoas aqui também, então, pessoas com práticas, né, no uso de material. Temos a Roberta também, de Porto Alegre. Oi, Roberta. A Roberta está aqui também, agora que eu estou vendo. Tudo bom? Também. Agora? Outra parte.
Hoje eu usei o Rotas numa avaliação de psicossocial NR35, porque a gente também, além de comercializar, a gente também tem público, foi bem bom, assim. Ele disse assim, ele quando fez a avaliação, ele disse assim, ai, que bom, um teste diferente. A primeira coisa que o candidato falou, né, isso é um ponto positivo, um teste diferente, parece que faz sempre o mesmo. Sim, que bom, que legal, Roberta, que legal. Gente, a Roberta também é autora de um capítulo de livro especificamente sobre testes para avaliação psicossocial. É um livro da Artesã, né? Roberto, falei certo? Sim, isso aí. E se vocês quiserem saber mais informação, nesse capítulo já tem, inclusive, os testes do Memoreio Rotas, né? Muito legal, muito obrigado, viu? Para você, obrigado, Roberto, para a Regina. Bom, gente, eu acho que a gente poderia até se alongar mais, né? Mas o congresso está acontecendo, então acho que essa não era a proposta, acho que até extrapolei aqui o tempo. Só não quero, só não deixar de falar, a Irene me lembrou aqui, né, Irene? Que a gente, esses instrumentos, o Roberto também já tinha falado, né, os instrumentos da Nila, eles têm uma plataforma de correção informatizada via web, né, como uma cortesia na aquisição das folhas de resposta, então não é cobrado, é uma cortesia quando você adquire a folha, e no Memorê nós já temos a correção via aplicativo, né? Então, usando a fotografia do celular, você tira uma foto do protocolo do Memorê e ele faz o processo de correção da parte quantitativa do material. Tá? É claro que nada de tecnologia substitui uma análise qualitativa, integrada do sujeito, né, no processo. O que a Nila se propõe é contribuir para a parte de produção do relatório quantitativo. Tá?